Perfeito. Tem uma outra questão que ontem mesmo estava assistindo um vídeo do Yaron Brook sobre ambientalismo e ele comenta sobre a questão de valores e de que muitas vezes, no caso do ambientalismo, por exemplo, as pessoas acabam atribuindo valores intrínsecos às coisas. Então, eu devo preservar a natureza porque ela tem um valor intrínseco. Eu devo educar uma pessoa porque a educação tem um valor intrínseco. Ou qualquer outra coisa que você queira utilizar esse argumento para justificar um investimento, um uso, uma escolha e tudo mais. No objetivismo, o valor ele não tem a característica de ser intrínseco. Ele é um valor para quem e para quê em relação à vida do indivíduo, né, em relação à busca dos seus valores. Mas tu gostaria de explorar um pouco, será mesmo que não existem valores intrínsecos? Coisas com valores intrínsecos? Sim. Então, a resposta curta é que não existem valores intrínsecos. Né? Os valores são objetivos. E na perspectiva objetivista, um valor é aquilo que o indivíduo ele age para obter ou para manter. Ou seja, existe um beneficiário daquele valor. Alguém é beneficiado pelo uso daquele valor. O que um valor intrínseco seria, e aqui valor intrínseco a gente tem que colocar como entre aspas, né, porque não é uma coisa que de fato existe, um valor intrínseco seria uma coisa, né, um valor, que não agrega valor a ninguém. Ou a nada. Né? É um valor que não agrega valor a ninguém e que ninguém valoriza. Então, esse tipo de coisa, né, esse tipo de seja um bem material, seja um bem espiritual, né, um valor espiritual, em nenhum lugar da realidade a gente consegue encontrar essa tal objeto. Isso seria uma espécie de Holy Grail. Né? A gente pode ficar tentando procurar, mas se ele não existe, a gente não vai encontrar. Agora, o que é uma coisa que, né, como tu comentou, a questão da natureza, normalmente, em linguagem comum, o que as pessoas denominam como valor intrínseco são as características daquele bem. Então, pegando aqui o exemplo do ouro, ouro é um bem material, né, é um minério, que possui, vamos dizer assim, em linguagem muito informal, que possui um valor intrínseco. Quando a pessoa diz isso, o que ela quer dizer é que o ouro possui certas características que têm um valor para o homem. O homem, o ser humano, ele pode utilizar aquele bem material para melhorar a sua vida. Só que existe essa confusão entre, né, dentro da economia, né, quando as pessoas que estudam economia utilizam esse termo. E aí o termo ele vai se propagando. Né? Mas dizer que uma coisa possui atributos é só dizer que aquela coisa possui determinados atributos. Então, uma árvore, sim, eu acho que árvores são boas, né? Elas nos ajudam a respirar, né? etc. Educação é bom, nos ajuda a pensar, etc. Né? Mas aquele bem, aquele valor, ele só pode, de fato, ser um valor se existe alguém que valoriza aquele valor. Eu vejo na questão da economia, por exemplo, né, que como coordenador de mestrado, a gente acaba muito percebendo umas coisas, tanto dos professores como dos alunos, alguns comentários. E, de fato, quando você fala assim, e isso está muito presente na esquerda, com a MMT e outras teorias do tipo, é que você diz assim, por que é ruim o endividamento público? Por que isso é um problema? Se você analisar somente de um ponto de vista, podemos dizer, racionalista, não é um problema, porque se existe endividamento, eu gero um título público, eu rolo a dívida mais para frente, ela não é um problema para mim, ela não é um problema na realidade.
que esse é o argumento da esquerda para expansão monetária e tudo mais. Mas, de fato, o endividamento é um problema, porque ele destrói riqueza, porque aumenta a questão do imposto, enfim, todas as consequências auxiliares. Mas, de fato, você consegue ver, na realidade, analisando as coisas, que, de fato, é uma coisa ruim, né? E é uma coisa ruim tanto no nível macro, que, por exemplo, os austríacos não gostam muito, como no nível micro, que é o nível da tua economia doméstica, né, os teus gastos e tudo mais. Então, essa é Sim, uma questão bem importante. uma outra questão, agora que tu trouxe essa questão do Estado, muitas pessoas acham que determinados valores, vamos dizer, valores culturais, como arte, por exemplo, possuem valor intrínseco. E o que isso significa na prática, e aqui fazendo uma ligação com política, é se algumas coisas possuem valor em si mesmas, por si só, e eu reconheço que esse valor existe, porém outras pessoas não reconhecem, o que eu devo fazer é obrigar as pessoas a consumirem esse valor. Então, aqui no Brasil, nós possuímos muitas leis voltadas à cultura, no sentido de produção de filmes, arte, museus, etc., que, né, entre aspas, incentivam artistas. Mas o que essas leis de fato estão fazendo é obrigando as pessoas a consumir determinado tipo de arte que elas não necessariamente querem consumir. Então, ter essa perspectiva de que existem valores que são intrínsecos e que se tu não entendeu, só o que eu preciso fazer é bater na tua cabeça vezes suficientes até que tu entenda. Essa perspectiva de valor intrínseco leva a um uso da força por parte do Estado, no sentido as pessoas terem uma tendência a votarem em pessoas que obriguem outras a fazer determinada coisa. Esse exemplo da arte, né? É importante a gente ressaltar. Existem, inclusive, diversos conteúdos aqui no site também. A arte, na visão objetivista, na opinião de Ayn Rand, é fundamental por diversos motivos. Então, aqui a gente não está dizendo que a arte não tem valor. Ela não tem um valor intrínseco por ela mesma. Ela tem um valor como valor para o indivíduo que se utiliza dela para se desenvolver, para ter um senso de vida, como a gente já falou em outros episódios. Então é importante a gente pontuar isso. Hoje, por exemplo, no movimento conservador, há diversas iniciativas que tentam fazer justamente o que o Ricardo falou, que é bater na cabeça das pessoas, leiam os clássicos, escutem música, escutem ópera, música clássica, que aí sim vocês vão ter uma vida melhor e vocês vão ser mais eruditos e mais cultos. E de fato, esse esforço não é que ele não gera nenhum resultado positivo, mas ele não ataca a essência do problema, por exemplo, na questão musical. Então, o tipo de música que muitas vezes você escuta, justamente ele reflete valores muito mais profundos da forma como você vive e como você vê a realidade e o mundo que o rodeia. Então, não é simplesmente uma questão de vestir o boné e tá tudo resolvido. Vai muito além disso, né? Porque, por exemplo, na arte, a arte ela representa realmente valores muito profundos da tua própria essência, que não são fáceis de entender, de fato, né? Não é uma receita de bolo. Então, é importante as pessoas terem essa noção para daqui a pouco não se confundirem meios com fins, né? Que é o que acontece muito hoje.